Os 7 Espíritos de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 5. Quais são os Espíritos de Deus? Muitas vezes pensamos sobre um só Espírito, tá? O Espírito Santo é um só, viu? Mas o Espírito de Deus nessa noite é totalmente diferente. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, vai dizer assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, e o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aleluia. O número 7 é o símbolo da perfeição do Senhor Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que no 7º dia Deus descansou. Aleluia. A graça de Deus para nossas vidas nesta noite. Você que muitas vezes procura algo referente à gloriosa palavra de Deus, hoje você vai conhecer o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. A Bíblia vai dizer que quando Jesus veio ao mundo, se tornou homem, a Bíblia diz quando ele completou 30 anos de idade, a Bíblia diz que ele foi para o Jordão, e a Bíblia informa que ele foi batizado nas águas. E a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus, em forma de pomba, desceu e sobre ele ecoou uma voz: este é meu filho amado. Aleluia. Meu Deus. E a Bíblia vai dizer que o Espírito que pousou sobre Jesus ali, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito para onde? Para o deserto, para ser tentado. Aleluia. Mas eu não vou falar sobre isso, sobre a tentação de Jesus, não. Mas eu quero dizer para você e para mim, para você suportar as aflições que o diabo muitas vezes vem ao nosso encontro, é preciso nós estarmos o quê? Revestido de poder. Mas como que a gente vai encontrar isso, Elias? Como? Que jeito? É orando
é crendo, é confiando, é entregando a sua vida na presença de Deus. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. A Bíblia vai dizer em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, o Senhor é o Espírito. Em Juízes, capítulo 3, versículo 10, vai estar escrito: o Espírito do Senhor veio sobre mim. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, Jesus ungido com o Espírito Santo e com poder, aleluia. Então, através das referências aqui, através da palavra do Senhor aqui, que até Jesus teve de estar revestido para ser tentado. Ô pastor, E a Bíblia vai dizer aqui: o segundo Espírito de Deus é o Espírito da sabedoria, a divina celestial, que aonde vai procurar é só Deus que pode dar. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 17, o Espírito de sabedoria e revelação. Em Tiago capítulo 1, versículo 5, a sabedoria vem de onde? De Deus. Quando Salomão pediu sabedoria, ele pediu para quem? Para Deus. Provérbios capítulo 2, versículo 6. Da sua boca vem a sabedoria. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria. Então, a sabedoria divina, ela vem da onde? Do alto. Ela vem do alto. É onde que nós vamos encontrar Deus dizendo: buscai as coisas que são de cima e não a de baixo. Porque muitas pessoas pensam que há algo na terra que somente o conhecimento humano é suficiente. Não. A Bíblia vai dizer que o espírito de entendimento e inteligência vem da onde? Vem de Deus. Provérbios capítulo 2, versículo 3 e 5, buscai o entendimento. Efésios capítulo 1, versículo 18, iluminação dos olhos do entendimento. Salmo 119, verso 130, a revelação da palavra dá o entendimento. A melhor revelação é o que? A palavra. Palavra de quem? A palavra de Deus. A melhor revelação, a melhor profecia, algo que não falha é a palavra de Deus. O quarto, o Espírito de conselho. Mas pastor, existe esse Espírito? Existe. Ele dá a direção, ele dá a orientação da palavra
certa ou errada. Como assim? Existe dentro de nós, quando nós fazemos algo a Deus que desagrada a Deus, nós escutamos uma voz ou lá dentro do nosso coração dizendo: olha, Elias, não era para você fazer isso, hein? Você pecou, você tem que se humilhar. E aquela palavra fica lá, aquela voz fica lá, remoendo você, remoendo. Outra é quando você pede uma direção de Deus e você vem orando, pedindo a Deus, e de repente, ao levantar de manhã, você agradece a Deus e de repente vem no teu consciente: eu preciso ir para tal lugar. Quem é que está falando para você? É o Espírito de conselho. É o Espírito que dá a orientação a você, através da palavra, através da consciência que nós temos em Deus, mas também temos em Jesus no nosso coração. No Salmo 32, verso 8, vai dizer assim: eu te instruirei e te ensinarei. Opa! Então tem um Espírito aqui que ele ensina. Tem. A Bíblia diz que ele capacita aquele que não é capacitado. Então eu posso ficar de braço cruzado e ficar só esperando. Não. Nós temos de fazer a nossa parte. Nós temos de fazer a nossa parte. Em João capítulo 14, versículo 23, vai dizer assim: o Espírito é o Consolador, Conselheiro. Provérbios capítulo 19, versículo 21. O Espírito de Deus, ele conselha do Senhor, que permanece para sempre. Isaías capítulo 9, versículo 6. Cristo é maravilhoso conselheiro. Aleluia. Então, resumindo, aonde que você vai encontrar o conselho, a direção? É somente em Jesus. É somente em Jesus que você vai encontrar. A quinta, hoje não vou correr, eu não vou passar do horário não. A quinta, o Espírito de fortaleza, poder, firmeza, coragem, resistência espiritual. Mas também temos a graça. Olha, você tem a graça de Deus, mas também tem o Espírito de fortaleza. Duas coisas diferenciadas, hein? Está lá em Isaías capítulo 11, versículo 2. O Espírito de fortaleza. Efésios capítulo 3, verso 16. Vai estar escrito lá: fortalecido com poder no homem interior. Dentro do coração, dentro de você. Aleluia. A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 40, versos 29 a 31. Ele dá
força ao cansaço. Ele dá força ao cansado. Aleluia. Se você hoje está desanimado, se você hoje está, não estou aguentando não, aí ele vai lá, ele vai te dar força hoje para você. Eu não estou aguentando mais, eu já estou no meu limite, eu já não tenho mais. Aí vem lá a graça, a minha graça te basta. Mas o que a graça vai fazer, pastor? A graça vai te dar força. A graça vai, como ele diz, aperfeiçoar você na tua fraqueza. Miqueias capítulo 3, versículo 8. Estou cheio do poder do Espírito Santo. Estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Josué capítulo 1, versículo 9. Ser forte e corajoso. Então, o Espírito que fortalece, ele está presente nesta noite para te dar a força, o poder para você estar de pé, para você poder lutar, vencer todas as dificuldades. O Espírito do conselho, Deus está presente e dizendo: eu te dou a direção para você. Aleluia. O Espírito do entendimento, aleluia, ele te dá para você a compreensão, para você entender, para você levar, e é Deus revelar para você o que está certo e o que está errado. Aleluia. Deus dá para você o espírito de sabedoria. Essa sabedoria que não vem do ser humano, mas vem do alto. Mas é preciso você estar com Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Se você abrir a tua Bíblia aí em Isaías capítulo 60, me fala a memória. Vamos abrir a Bíblia aqui junto. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: e o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade ao cativo. Aleluia. Abertura das prisões aos presos. Quem foi? Jesus. Jesus. Aleluia. Então, meus irmãos, Deus é o Deus que está presente. Deus é o Deus que está nos dando a graça, o poder, o entendimento. E o sexto diz: o Espírito do Senhor, olha lá, o Espírito de conhecimento, é o sexto. Provérbios capítulo 1, verso 7. O temor gera
o conhecimento. O temor aqui não quer dizer medo, não, viu? Temor é respeito. Aleluia. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 10. Pleno conhecimento da vontade de Deus. Opa! Então, isso aqui é a vontade de Deus? É, vontade de Deus. É a vontade de Deus que você venha a conhecer todos a palavra dele. Porque diz a palavra do Senhor quando ele disse para Josué: Josué, come desse rolo aqui, ó, de dia e de noite. Aleluia. De dia e de noite. Porque se você fazendo isso, você vai estar fortalecido e vai saber o que? A conduzir o povo para aquela terra que eu mostrarei. E o 7. Aleluia. Eu falei que não vou demorar. O 7. O espírito do temor do Senhor. O espírito do temor do Senhor. Provérbios capítulo 9, versículo 10, vai lá dizer: o temor é o princípio da sabedoria. Está tudo ligado. Está tudo ligado aqui. Salmo 25, verso 14. O segredo do Senhor é para os que temem. O segredo do Senhor é para aqueles o que temem. Então, a Bíblia vai dizer assim que ele revela para os grandão lá. Só os grandão que vai saber. Não. Deus revela para os pequenininhos. Aleluia. Para os pequenos. Provérbios capítulo 8, verso 13. O temor é odiar o mal. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Servia a Deus com reverência e santo temor. Aleluia. Então, esta é a palavra que Deus colocou em meu coração para trazer para vocês hoje. Porque se nós não tiver aquilo que é preciso, aquilo que é necessário para os nossos corações, o que acontece? Acontece que você vai ficar vazio. Mas como, pastor? Porque se você não se alimentar da palavra, não vai adiantar. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, que é a primeira coisa, pastor, quando eu levanto as minhas mãos, o Espírito Santo já está comigo. Sim, com você. Mas lê lá em Atos dos Apóstolos. Quando que foi que Pedro já começou a pregar? Foi antes da descida do Espírito Santo ou foi depois? Então nós temos de estar revestido de poder, revestido da graça de Deus. Nós temos de estar separado. Separado do quê? Do mundo. E nós
termos a certeza que nós vamos precisar do quê? Do Espírito Santo de Deus. Segundo, nós ter sabedoria. Para que, pastor, ter sabedoria? Para quando você pegar a palavra de Deus, saber o que está ali, para que ela venha se revelar para você. Mas como que eu vou conseguir isso, pastor? É orando, é buscando o Espírito Santo de Deus que está em você. Mas é preciso o quê? De um revestimento. E o revestimento como que eu vou conseguir? É buscando. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Ô pastor, mas ele vai estar longe? Vai. Quando Jesus vier buscar sua igreja, ele já não vai estar mais na terra. Eu também não quero estar aqui, não. Aleluia. O espírito do entendimento. Mas para que serve o espírito do entendimento? O espírito de entendimento, ele serve para você entender, para caminhar com firmeza e a certeza daquilo que aonde eu estou indo. Aleluia. Porque a Bíblia diz que muitos virão em meu nome, muitos pregarão, muitos falarão, mas falando que aquilo que Deus disse e não disse nada. E a Bíblia diz que enganaria a muitos. Então você tem de ter o entendimento do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, para que você venha entender e para onde e quem vai iluminar você é o Espírito de Deus. E o Espírito de conselho, pastor, o Espírito de conselho, ele te cura, ele te restaura, ele te orienta, ele te leva para o alto, ele tira todas as dúvidas, ele aponta para o alvo. Para o alvo, quem é o alvo? É Jesus. É Jesus. Aleluia. Quinto, por que a fortaleza, pastor? Quantas vezes nós queremos parar? Quantas vezes olhamos para nossas lutas e dizendo: eu não vou aguentar mais, essa batalha está temente, está muito, não vou aguentar mais, o ânimo, já perdi, aleluia, o vigor já foi, aleluia. Mas aí vem o Espírito que te fortalece. Não, meu filho, vamos, não temas que eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, eu te levanto, aleluia. O Espírito do conhecimento não vai deixar você ficar confundido, ele vai te iluminar, ele vai te orientar, ele vai te livrar, ele vai te mostrar o que é certo e o que é errado. E para finalizar, o espírito do temor do Senhor. Há um temor, não medo, como já falei, é reverência, é respeito, é zelo. É o Espírito que nos coloca de joelho, que quebra o orgulho, que destrói o nosso eu. É o Espírito que prepara o caminho para a glória de Deus se manifestar. Porque para onde nós
Para onde não há temor, não há glória. Onde não há temor, não há presença. Mas aonde há temor, o céu desce e a glória queima. A glória habita em nós, mediante, aleluia, o poder e a glória de Deus. Aleluia. Esta é a palavra que Deus colocou em meu coração hoje. O Espírito te chama. O Espírito de Deus está presente. A glória de Deus, a plenitude do Espírito Santo de Deus, Ele quer te encher. Aleluia. A Bíblia vai dizer: estamos no mundo, mas não somos do mundo.